Web TV Redentor, transmitindo via internet. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos irmãos e irmãs, nesse mês vocacional que nós iniciamos. Mês de agosto é o mês dedicado às vocações, de oração pelas vocações. Mês que nós iniciamos com muita alegria, sabendo da necessidade que nós temos de corresponder ao chamado de Deus. Nós temos, cada semana do mês vocacional, uma dedicação à oração especial para algumas vocações. O diretório litúrgico da nossa igreja no Brasil coloca as intenções de oração das 4 semanas. Diz assim: na primeira semana, nós rezamos pela vocação para o ministério ordenado, diáconos, padres e bispos. Depois, na segunda semana, nós rezamos pela vocação para a vida em família, atenção especial para os pais, segundo domingo de agosto e dia dos pais. A terceira semana, nós rezamos pela vocação para a vida consagrada, religiosos, religiosas, consagradas, consagrados, seculares. Coincide mais ou menos com a festa da Assunção de Nossa Senhora. E a quarta semana, vocação para os ministérios e serviços na comunidade. Portanto, nós estamos iniciando o mês vocacional, o mês de agosto, e essa primeira semana, esse primeiro final de semana, primeiro domingo, é a nossa oração para a vocação para o ministério ordenado, diáconos, padres e bispos. No próximo dia 10, nós comemoraremos o dia do diácono, que é um dia de São Lourenço. E nesse sábado, dia 4, nós comemoramos o dia do padre, o dia do pároco, né, com São João Maria Vianney. Então nós rezamos de maneira especial nesse final de semana, né, pela vocação ao ministério ordenado. Lembramos das vocações sacerdotais, né, o sacerdócio, né, tanto no grau do presbiterato, como também do episcopado, como rezamos também pelo serviço diaconal, aqueles que são chamados para estarem servindo à comunidade. Eu creio, meus irmãos e irmãs, que esse mês de oração pelas diversas vocações lembra para nós uma vocação comum de todos nós, que é a nossa vocação cristã, consequentemente, a nossa vocação à santidade. É importante lembrar sempre que toda vocação específica, todas as diversas vocações que nós temos, supõem uma vocação anterior. Supõe a nossa vocação a sermos cristãos, a sermos seguidores de Jesus Cristo, a sermos seus anunciadores, a configurarmos e conformarmos nossa vida ao Evangelho, a aceitar a graça de Deus de uma nova vida enquanto cristão. Porque através dessa porta que se abre, que é o batismo, que nos faz viver como cristãos, é que justamente nós podemos ter as outras vocações também. Então não podemos nunca perder de vista justamente esse aspecto que nos une a todos, que aliás Santo Agostinho colocava magistralmente nas suas palavras. Eu sou muito feliz, porque convosco eu sou cristão, convosco eu vivo a vida de igreja. Do outro lado, tem uma preocupação muito grande, porque para vós, eu sou bispo, né? Então, uma coisa é essa alegria de podermos conviver como cristãos, isso deve fazer parte um pouco da nossa vida. Nós não podemos esquecer, né, que na base de todas as nossas vocações, todo o nosso trabalho, está a vida batismal, a vida cristã que queremos renovar, aprofundar cada vez mais. Eis aí, meus irmãos e irmãs, essa necessidade e essa possibilidade de assim vivermos e assim caminharmos. E é necessário por isso mesmo que aquele que é chamado a ser diácono, a ser padre, a ser bispo, tem essa vocação que antecede, que é a vocação à vida cristã, que é a vocação a ser discípulo de Jesus,
a ser missionário, evangelizador, anunciando Jesus Cristo e a boa notícia para todos. E dentro dessa vocação cristã, chamado também, no caso do sacerdócio, a ser alguém que esteja à frente da comunidade para levar as pessoas a viverem o seu batismo, viverem a sua caminhada como cristãos e a coordenar e a servir a toda a comunidade, servindo como presbítero, como bispo, ou então colocando-se a serviço diaconal. Portanto, as nossas comunidades, paróquias, capelas, têm os textos para reflexão sobre o mês de agosto, mês vocacional, sempre ligado um pouco ao tema da campanha da fraternidade, mas também procurando viver intensamente esse clima de oração para que as vocações aumentem, sejam vocações santas e cresçam cada vez mais para o serviço do povo de Deus e não falte ao povo de Deus as diversas vocações que santamente querem assim viver. Portanto, meus irmãos e irmãs, ao iniciarmos esse mês vocacional, vamos nos colocar sempre em oração nessa intenção. E nesse domingo, nós vamos dar continuidade à reflexão sobre o capítulo 6 de São João. Estamos no 18º domingo do tempo comum e até o final de agosto estaremos assim refletindo aos domingos o capítulo 6 de São João. E nesse domingo agora é dos versículos 24 a 35, que conclui justamente aquela intenção principal do capítulo 6, que é anunciar Jesus Cristo como o pão da vida. O final do evangelho desse final de semana diz isso. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Tivemos a multiplicação dos pães e temos justamente agora o povo que vai buscar Jesus Cristo. Interessante que domingo passado falávamos da multiplicação dos pães. E nesse domingo fala que a multidão foi atrás de Cristo, né, para onde ele estava indo. Né, foi até a outra margem do lago. E perguntaram: mestre, como chegaste aqui? Né? Depois que ele passa o lago. Né? E Jesus vai censurar. Né? Olha, vocês estão aqui apenas atrás de milagres. Comestes dos pães e ficaram fartos. Mas trabalhai não pela comida que perece, mas pelo que dura até a vida eterna que o Filho do Homem vos dará. Né? Então, meus irmãos e irmãs, é claro que nós sabemos da necessidade social das pessoas e claro também que sabemos que pelo fato de encontrarmos em Cristo a vida, nós vamos também encontrar nele esse pão da vida eterna, que nos faz também, como consequência disso, preocupar-nos com os outros, também na parte social. Mas nós começamos justamente por termos encontrado em Cristo a nossa vida, é que também procuramos partilhar com os outros o pão de cada dia. Né? Por isso Jesus vai dizer que a procura primeira deve ser nele, da vida eterna. Não é? E ele vai dizer que a vontade de Deus, a obra de Deus, é que nós creiamos naquele que ele enviou. Não é? Creiamos naquele que ele enviou. Justamente creiamos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o enviado do Pai. Isso que Deus quer de nós, fala Jesus. Diante dos vários sinais que vão acontecendo, da busca que a pessoa tem de uma vida nova, é que nós creiamos em Cristo, que Ele é justamente essa vida que nós buscamos. Não é? E aí o argumento do povo vai lembrar: os nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito, deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Se nós formos para a primeira leitura desse final de semana, Êxodo capítulo 16, nós vemos que justamente ali, no capítulo 16 do livro do Êxodo, né, fala justamente desse pão do Antigo Testamento. Né? Moisés estava levando o povo pelo deserto, e o povo reclamando que faltava água, faltava comida, etc. E o Senhor justamente, né, fala: vou fazer chover pão do alto do céu, dizendo o Senhor a Moisés. Não é? E dizendo: ouvi as murmurações dos israelitas e diz-lhes: esta tarde
Antes que escureça, comereis carne, e amanhã de manhã os fartareis de pão. E aí, à tarde, as codornizes chegaram, vieram do horizonte, caíram e eles puderam comer a carne. E na manhã, depois que passou a hora da manhã, tinha lá justamente uma espécie de pequenos grãos, e que, quando perguntaram o que é isso, né, respondeu Moisés: este é o pão que o Senhor vos manda para comer. Por isso mesmo, no evangelho desse domingo, um dos argumentos dos judeus é que nossos pais comeram maná no deserto, segundo está escrito, deu-lhes de comer o pão vindo do céu. O pão, o maná no deserto, assim como também as codornizes, era para alimento do corpo no meio do deserto, daquele povo que saíra do Egito e caminhava para a terra prometida. Mas Jesus vai dizer agora, vocês vão procurar um outro tipo de alimento, um alimento que perdura para a vida eterna. E vai dizer, frente no Evangelho, em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí a resposta que o povo dá a Jesus é que, Senhor, dá-nos sempre desse pão. É esse pão que as pessoas buscam, a vida que tenha sentido, que dê sentido, até mesmo capaz depois de ajudar os outros também a terem o pão de cada dia. Jesus então respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus desse final de semana mostra para nós que nesse capítulo 6 de João quer nos apresentar Jesus como o pão da vida. Aquele que multiplica os pães, mas aquele também que está presente na Eucaristia. Ele vai dizer aqui, o seu corpo é comida, o seu sangue é bebida. É isso que nós cremos e que nós buscamos cada vez mais, fazer com que os nossos olhos de fé se voltem e encontrem em Cristo esse alimento da vida eterna, que nós procuramos cada vez mais buscar e encontrar essa vida. Além disso, meus irmãos e irmãs, nós estamos lendo a carta aos Efésios, não é? Que como consequência do encontro com Jesus Cristo, nós somos chamados a viver uma vida nova, uma vida de fraternidade. Aqui fala a leitura desse final de semana, que deveríamos depois ler com muita tranquilidade, deixar com que cada palavra caia em nosso coração. Não persistais em viver como os pagãos. Não foi para isto que vos tornaste discípulos de Cristo, não é? Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pela concupiscência, enganadoras, renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Encontrar-se com Jesus Cristo, alimentar-se do pão da vida, encontrar a vida nova no Senhor, é sermos essa nova criatura, sermos homens e mulheres novos, pessoas que vivem segundo a imagem de Deus, verdadeira justiça e santidade, deixando aquilo que é velho para trás, aquilo que é o homem velho com as suas concupiscências e seus erros. É isso que Deus quer levar a cada um de nós. É isso que a palavra de Deus quer fazer em cada um de nós, meus irmãos e irmãs. O encontro com o Senhor, os sinais que coloca na nossa vida, o alimento da Eucaristia, para que nós sejamos novos. Pessoas com sentido de vida, capazes de serem presença como sal da terra e luz do mundo nessa sociedade e nesse mundo. Que todas as vocações que rezamos nesse mês de agosto por elas, assim vivam com alegria e com generosidade. Bom domingo e boa semana a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.